Quais são os principais pontos, os principais riscos, possibilidades que a gente tem ao entrar nesse novo mundo? O que devemos tentar entender antes de falar sobre renda fixa, renda variável, quando comprar, o que comprar e como comprar? É isso que você vai ver nesse vídeo. São 3 os principais pontos que a gente vai tratar nesse vídeo. Antes da gente adentrar aos pontos principais, uma coisa que você precisa responder antes de tudo é: qual é o benefício que eu vou ter? Qual é a minha ideia ao começar a investir? Quais são os riscos? Faz sentido para mim? Não faz? Eu já adianto. Faz sentido para todo mundo começar a investir. O que precisamos entender é o que eu posso conquistar com ele. O que eu posso esperar ao começar a investir. Qual é o meu desejo para o futuro? Porque isso aqui é um planejamento para o futuro, pessoal. Não é um planejamento para daqui 1, 2 anos. Isso aqui não é bet. Isso aqui tem planejamento. Precisamos responder essa pergunta. Qual é o meu objetivo ao entrar no mundo dos investimentos? Porque para você usufruir com o ganho ou com a possibilidade de ganho no mundo dos investimentos, você precisa criar hábito de investir. Não é uma coisa que você vai colocar o dinheiro em um mês e vai esquecer lá e pronto. Ou a cada período que você pode definir, você precisa ir lá e ter essa constância. Senão não vai dar certo. Ou vai dar certo em partes. Mas você quer otimizar o resultado, certo? Então, para você otimizar, você precisa ter esse planejamento, essa constância. Então, antes de tudo, responda essa pergunta. Qual é o meu propósito ao entrar nesse mundo dos investimentos? Ou pelo menos anotar para você depois verificar se fez sentido na sua trajetória. O meu propósito é o seguinte: eu vejo o meu eu do futuro com a possibilidade de estar bem, com tranquilidade, com conforto também. Então é isso que eu me imagino quando eu ficar mais velho. E é isso que eu espero que vocês também imaginem. Vocês têm que querer estar bem no futuro. Não dá para pensar só hoje, pessoal. Se a gente pensar só no hoje, a gente está fadado a estar lascado e ferrado no futuro. Essa é a grande realidade. Então precisamos ter esse planejamento para o nosso futuro também. Não adianta só viver o presente. Viva o presente, curta o presente, mas curta com responsabilidade, com critério, possibilidade de você guardar alguma coisa para o seu eu do futuro também. Responda para si mesmo: qual é o seu propósito? O que você espera ao entrar no mundo dos investimentos? Se você deseja ter uma aposentadoria com mais tranquilidade, é importante você enxergar o investimento como um principal artifício para você executar tudo isso. É primordial. Mas também temos outros motivos. Um dos principais é INSS. Claro, pessoal, todo mundo acredita que no final do trabalho, quando a gente ficar mais velho, a gente vai ter a nossa previdência pagando ali a nossa aposentadoria, tranquilo, com qualidade, garantindo o que eu deveria receber por conta do trabalho, do período de trabalho e tudo mais. Mas, pessoal, o INSS está quebrado. O INSS não vai te dar garantias de uma boa aposentadoria. Mas por quê? Ele está quebrado e a tendência é que ele piore. A expectativa do brasileiro aumentou em muito nas últimas décadas. A gente está chegando próximo dos 80 anos, ou seja, a gente está vivendo mais. E a pirâmide etária do Brasil tem a tendência de aumentar a quantidade de idosos. Se a gente acompanhar esse gráfico, a gente consegue enxergar que em 2070 a previsão é que a gente atinja 52 anos como a média de idade do brasileiro. E em 2060, a maioria da população será composta por pessoas de 50 anos ou mais. Ou seja, estamos ficando mais velhos. E a taxa de natalidade também está diminuindo. Estamos tendo menos jovens para poder fazer a contribuição para a Previdência. Com isso, não teremos garantias que vai ser pago certinho, pessoal. Não devemos confiar única e exclusivamente no INSS. Atualmente, ela é uma barca furada e tem projeções de ser uma barca furada durante anos. E tem essa notícia que a proporção de idosos no Brasil quase duplicou em 23 anos. Entre 2000 e 2023, o total de residentes com 60 anos ou mais saltou de 8,7% para 15,6%. Ou seja, 37,8% dos habitantes do país serão idosos em 2070. Esse é um ponto crucial, pessoal. É de extrema importância a gente entender que
é uma barca furada. A gente não vai ter jovens para poder fazer essa contribuição e abater todo esse retorno que os nossos idosos merecem e deverão receber. Mas não teremos garantias de nada disso. Como havia dito, a expectativa de vida também dos brasileiros subiu para 76,4 anos. E até 2041 teremos 220 milhões de habitantes no pico populacional. Então, para ficar claro para você, com menos nascimentos, teremos a base de idosos aumentando e a base de jovens diminuindo. Consequentemente, teremos menos contribuintes e isso vai complicar a nossa vida no futuro. Ela já está fadada a ser complicada se a gente depender do INSS. Então, esse é um dos principais pontos que a gente precisa enxergar para começar a investir. Tópico 2. Devemos ganhar o nosso salário em dobro. Ué, mas como assim em dobro? É uma provocação, né, pessoal? Mas a gente precisa entender que o nosso salário, ele não tem o mesmo poder de compra durante todos os anos. Isso vai se alterando, na verdade, por mês. Isso por conta da inflação, o tal do IPCA. Com ele, temos uma perda no valor do nosso salário. Por exemplo, se a gente consultar a tabela de IPCA nos anos anteriores, nos meses anteriores, a gente tem o seguinte: no acumulado para o mês de 2025, a gente tem nos últimos 12 meses, ou seja, ele contabiliza de março até fevereiro de 2025, 5,06% de aumento no custo de vida nosso cotidiano. Ou seja, você ficou 5% mais pobre. Seu dinheiro perdeu 5% de valorização. Isso é bem impactante, porque ele é composto anualmente. É claro que temos os nossos reajustes no trabalho, no nosso salário, mas muitas vezes ele não reflete a nossa inflação pessoal. Porque entenda, a inflação ela é composta por vários segmentos. Mas quem diz que todos esses segmentos me representam no meu cotidiano, nas minhas compras, nos meus gastos? Muitas vezes eu posso não ter um gasto X, mas ele está lá listado, fazendo parte da média da inflação. Então, às vezes, o meu gasto pode ser menor, mas provavelmente pode ser maior também. À medida que passa o tempo, o nosso salário perde em valorização. Os mesmos itens que você comprava no mercado hoje, daqui a um ano, provavelmente vão estar mais caros. O que fica claro é que precisamos buscar meios de como manter o nosso salário, o nosso dinheiro, em proporção com a inflação. Minimamente segui-la. O Brasil é um dos maiores países com inflação no mundo. Ele fica entre o top 10 durante vários anos. Vocês vão poder ver, acompanhar na imagem. O Brasil ele é um país inflacionário. Isso é inegável. Precisamos entender isso e buscar meios de mitigar essa diminuição no poder de compra. Não tem como a gente fingir que não acontece. A gente perde dinheiro se a gente não fizer nada. Basicamente é isso. Tem meios da gente mitigar e um deles é o investimento. É um dos principais. Não tem como a gente... A não ser que você jogue no tigrinho, só que aí você pode perder tudo, e provavelmente vai. Se o seu salário não for atualizado acima da inflação, você vai ter perdido 5% do seu salário. E isso é bastante coisa. Então precisamos ter formas de tentar manter o nosso salário minimamente seguindo nessa porcentagem da inflação, para a gente manter o nosso poder de compra. O que significa o produto X custar o valor hoje, daqui 6 meses ele pode valer um pouco mais. Só que por você ter esses 6 vezes a mais também no salário, o produto teoricamente custaria a mesma porcentagem do seu salário. Faz sentido? Então, essa é a ideia, a gente ter a mesma proporção. Se subiu 10% de inflação, o nosso salário também tem que subir 10% de inflação anualmente. Mas, Victor, como devo me proteger de tudo isso? Como faço para tomar minhas próprias decisões e não ficar dependendo do governo, por exemplo? Investimento. Com investimento, a gente só sofre com ela, mas a gente também consegue ganhar com ela. E isso é primordial para a gente ter qualidade de vida para o futuro. Para o presente também, inegável, mas o futuro pede que isso aconteça. A gente precisa ter esse entendimento que a gente precisa surfar algumas ondas, senão a gente acaba ficando para trás. Então é de extrema importância começar a investir agora. Mas é claro, conseguimos surfar talvez uma onda um pouco maior, não só chegando a ganhar a mesma coisa que a inflação, mas passar um pouquinho também. E isso é que acaba se tornando escalável. Com ela a gente consegue conquistar a liberdade financeira.
ter algum ganho potencial, uma margem positiva para poder viver bem no futuro. Esse é o intuito de começar a investir. No começo dos investimentos, a ideia é você buscar acompanhar a inflação, mas é bem possível da gente passá-la. E com isso a gente consegue conquistar a liberdade financeira para o nosso futuro. Com o tempo, com os aportes, que é o dinheiro que você vai colocar mensalmente. E vale salientar que no começo dos investimentos, a nossa principal ideia é seguir a inflação. Minimamente isso, para a gente não perder o poder de compra, correto? Mas a gente também consegue, com isso, alavancar um pouco ou muito, depende de como vai ser investido. Mas a gente consegue ter um ganho potencial em cima disso. Teoricamente, você vai ter mais dinheiro para poder viver lá no seu eu do futuro. Você consegue, com o tempo e com os aportes, conquistar essa possibilidade, esse ganho potencial para o seu futuro. E isso que é o que traz a magia do mundo dos investimentos. Tempo, aporte e consistência. E por último, mas não menos importante, temos a taxa Selic. É a taxa de juros do nosso país. Com ela, as empresas tomam empréstimos para poder fazer melhorias, investimentos na sua empresa. Pessoas também tomam empréstimo para poder fazer uma compra de uma casa, de um carro. Ela é o norte dos juros, das taxas de juros do nosso país. Então, ela é importante, temos investimentos, inclusive, atrelados a ela. Então, dá para você seguir o seu ganho junto à taxa Selic, que hoje está bem alta. E nesse momento inicial, é importante você entender que ela faz parte da base de todos os indicadores da área financeira. E você tem investimentos vinculados a ela, então ela tem um grau de importância bem grande. Bom, é isso, pessoal. No próximo capítulo dessa jornada, a ideia é trazer quais são os riscos, quais são as possibilidades, as variáveis que a gente tem hoje no mundo dos investimentos e como que a gente se prepara para poder começar nos investimentos, que é de extrema importância para você estar preparado para dar esse próximo passo. Se esse vídeo fez sentido para você, considere deixar um like. Deixe um comentário também, um feedback seu, uma visão sua, ou um receio. Poxa, você está começando agora, ou quer começar a investir, ou quer dar um próximo passo nos investimentos, mas não sabe como. Compartilhe aí que a gente vai responder e a gente cria esse lado de comunidade, que a ideia do canal é justamente a gente trocar ideia. Eu sou mais um que com consistência venho conseguindo conquistar algo nessa área de investimentos e eu quero compartilhar com vocês, para vocês também conseguirem fazer o mesmo, ou até melhor. Então a ideia aqui é ter uma troca saudável de conhecimento, de dicas. É isso que eu estou buscando nesse canal. Então deixa aí o seu comentário bacana e sigam o canal, que esse é o primeiro vídeo de vários que eu vou começar a soltar. Ele vai ter uma ordem lógica para justamente uma pessoa que está começando a investir consiga se estruturar para poder começar da melhor maneira possível.